Pedro é o responsável pelo gerenciamento de custos de uma empresa e está testando 3 sistemas de custeio. Custeio baseado em atividades, custeio variável e por absorção. Pedro observou que, caso venda todas as suas unidades produzidas, o sistema de custeio que fornecerá o melhor lucro será o menor lucro, né? Então, custeio baseado em atividades, nós abordamos no curso preparatório. Custeio variável, nós abordamos no curso preparatório. E custeio por absorção, nós também abordamos no curso preparatório. Qual a diferença básica entre eles? O custeio baseado em atividades, ele leva em consideração como direcionador de custos as atividades, determinadas atividades dentro de uma empresa. O custeio variável, ele leva em consideração para a contabilidade de custos somente os custos variáveis. Os custos fixos eles vão direto para a DRE. E o custeio por absorção, ele considera todos os custos, ele absorve todos os custos. Então, é feito um cálculo onde eu pego lá os custos, tanto os fixos quanto os variáveis, fazemos a contabilidade de custos e mandamos lá para os estoques e depois que vender vai lá para o resultado, tá? Aí, mas aqui, pessoal, aqui tem uma pegadinha, né? Aqui tem uma pegadinha. Porque o que acontece, meus caros? Entre o variável, entre o baseado em atividades e o absorção, o lucro seria, talvez desse uma diferença no lucro, porém, pessoal, a diferença ela seria na questão de rateio. E aí vocês iriam ter que ter os dados. Tá? Iriam ter que ter os dados para calcular, para saber qual que ia dar o maior lucro ou o menor lucro entre o baseado em atividades e a absorção. Porque tanto um quanto o outro vão considerar tanto os custos fixos quanto os variáveis. Porém, a forma de ratear, enquanto no baseado em atividades é feita com base em atividades específicas da empresa, no absorção é feita com base num critério de rateio, que pode ser a mão de obra direta, pode ser as horas máquinas, enfim. Né? Então, por isso que teria que fazer o cálculo. Mas aqui dá para responder porque ele falou que vendeu todas as mercadorias. Ó. Pedro observou que caso venda todas as suas unidades produzidas, qual é o sistema que vai dar o maior lucro, o maior prejuízo? Nesse caso aqui, pessoal, nós podemos afirmar com toda certeza que é indiferente. A alternativa D é a alternativa correta. Professor, é indiferente, mas tá, e por que é indiferente? Ora, porque se eu vender todas as unidades produzidas, eu vou ter o mesmo lucro nos 3 sistemas de custos, nas 3 formas de custeamento, tá? Mas e se não vender, professor? Se não vender, aí o que acontece? Vamos comparar o custeio variável aqui, porque o baseado em atividades e a absorção, comparando os dois, né, nós teríamos que ter os dados para calcular. Mas baseado nos custeio variável aqui, eu poderia e a absorção, se fosse custeio variável e absorção aqui, tá? Custeio variável e absorção, nós poderíamos já, se não tivesse sido vendida todas as mercadorias, nós poderíamos dizer já de imediato que no custeio variável o lucro seria menor, tá? O lucro seria menor no variável e no absorção o lucro seria maior. Por quê? Porque no variável todos os custos fixos iriam entrar na DRE, ou seja, lá no custo dos produtos vendidos. Todos, o total dos custos fixos aqui, ó, no variável, todos, né? O total... Nossa, minha letra, pessoal, é feia. Quem não conhece, que compre. Total dos custos fixos aqui, no variável. Já aqui na absorção, só parte dos custos fixos. Só uma parte dos custos fixos ia entrar, tá? Só uma parte. E por que só uma parte? Porque a outra parte iria ficar lá no estoque. Aqui não foi vendido, ia estar lá nos estoques. Lembra que eu falei que a absorção ela absorve todos os custos, tanto os fixos quanto os variáveis, manda para o estoque e depois que vender vai lá para o CPV, custos dos produtos vendidos? No variável, não. Só o variável vai para os estoques e o custo fixo vai direto para a DRE, todo ele. Então, todo o aluguel do barracão, que é um custo fixo, vai estar lá na DRE, já diminuindo o lucro. Por isso, no custeio variável, caso não venda todas as mercadorias, o lucro, de imediato, nós podemos dizer que o lucro vai ser menor, porque vai entrar todos os custos fixos, independentemente se eu vender toda a mercadoria ou não. Né? Mas se eu não vender toda a mercadoria, o lucro daí seria menor em comparação ao
variável, a absorção. Tá bom, pessoal? Mas nesse caso vendeu tudo, todos os custos passaram pelo estoque e foram para DRE no CPV, no custo dos produtos vendidos, diminuindo o lucro na mesma quantidade, tá?